Olá de novo. Agora nós vamos dar continuidade ao conteúdo do Histórico da Educação Física, resolvendo questões que já caíram em concursos públicos anteriores sobre esse tema. Então vamos lá. Primeiramente, como é que a aula vai funcionar? Simples, eu coloco aqui a questão, você pausa o vídeo aí, resolve a questão sozinho. Depois que você resolver a questão sozinho, aí você dá play no vídeo para ver minha explicação sobre a questão. É importante você resolver essa questão sozinho, não fique só assistindo o vídeo sem tentar fazer sozinho. Mesmo que você não saiba resolver a questão, pausa o vídeo, resolva, nem que seja no chute, mas resolva, marque uma alternativa para depois você ver se você acertou ou se você errou. Então é importante que você resolva, não fique só assistindo o vídeo não. Então vamos lá, você vai pausar o vídeo e resolver essa questão. Pausa o vídeo aí agora. Agora vamos dar continuidade, eu vou explicar agora a questão, então vamos lá. Bom, essa aqui é muito fácil, né? Essa aqui não tem nem muito o que eu explicar, isso aqui ficou muito claro na minha videoaula. Quais foram as 3 escolas ginásticas que influenciaram a educação física brasileira? É lógico que foi a alemã, a sueca e a francesa. Coincidentemente, nessa ordem, alemã, sueca e francesa. Beleza? Essa questão aqui é uma água com açúcar para você, né? Mas vamos dar continuidade. Lembrando que essa questão aqui, ela é da UES. Essas questões que eu vou mostrar aqui para vocês hoje são questões da UES. Depois eu vou mostrar para vocês questões da CESP, que foram do concurso passado, da SEDUC do Ceará. Não sei se vai dar tempo de ver hoje essas questões. Se der tempo, ao final eu vou mostrar para vocês as questões da CESP. Mas inicialmente agora a gente está vendo as questões da UES. São questões de múltipla escolha com 4 alternativas. Como vocês vão ver, a diferença básica da CESP para a UES é que a CESP faz umas questões bem mais complicadas, bem mais emboladas, bem mais difícil de você compreender. Mesmo que você saiba o conteúdo, às vezes você erra a questão da CESP sabendo o conteúdo porque a questão é muito embolada. Na UES não, você vê que as questões da UES são bem diretas. Você sabendo o conteúdo, você vai resolvendo tranquilo. Então vamos lá para a próxima questão, tá aí, pausa a questão, resolve e depois continua o vídeo para você ver a explicação. Vai lá, pode pausar. Continuando agora, vamos lá. Essa questão aqui também muito simples. Atente ao seguinte enunciado. É uma oposição ao modelo mecanicista. Bom, até aí pode ser várias abordagens, né? Porque todas as abordagens que surgiram depois da ditadura militar surgiram em oposição aos modelos mecanicistas. Então poderia ser qualquer uma dessas 4 aí. É uma das principais tendências pedagógicas da educação física. Beleza. Levanta questões de poder, interesse, esforço e contestação. Aí já matou a questão. Crítico-superadora. Lógico. A crítico-superadora, como vocês lembram, é pautada na justiça social, baseado no marxismo. A abordagem que foi criada pelo coletivo de autores, o livro chamado Metodologia do Ensino da Educação Física, tem esse foco na justiça social, questionar o sistema político, questionar o sistema de poder. Tem características específicas, não tem preocupação somente com o ensinar, mas também como se adquire o conhecimento. É diagnosticar, ler os dados da realidade, interpretá-los e emitir juízo de valor. Definição muito bem feita da abordagem crítico-superadora. Próxima questão, tá aí. Pausa o vídeo, resolve e depois continua o vídeo para a gente ver a explicação. Se você não estiver conseguindo ler a questão aí no vídeo, beleza, vai lá no Google Drive, baixa o slide lá e lê pelo slide. Aí você depois volta para o vídeo. Pode pausar. Agora vamos ver a explicação. A partir da década de 80, é iniciado um amplo debate sobre os pressupostos e a especificidade da educação física.
Isso aqui eu falei para vocês na aula. A partir da década de 80, se iniciou o debate sobre o lugar da educação física na escola. Para que educação física? Qual é o objetivo da educação física? Qual é o objeto? Para que serve? Muito bem debatido isso aí na aula, né? Como resultado, surgem várias abordagens, lembra da aula, né? Pedagógicas para a área, como as abordagens psicomotora, desenvolvimentista, construtivista, saúde renovada, crítico-superadora, crítico-emancipatória, entre outras. Sobre as abordagens da educação física escolar, assinale a alternativa verdadeira. Letra A. A abordagem construtivista possui como representante o professor João Batista Freire. Correto. Sua principal característica é o uso do jogo para aplicar os conteúdos da educação física, e seu livro base é Educação de Corpo Inteiro. Perfeito. O autor é João Batista Freire, como eu falei. O jogo é uma característica importante dessa abordagem, porque, como eu falei, o construtivismo, o professor leva em consideração o conhecimento prévio do aluno, então foi aí que o jogo entrou na aula de educação física, que até então não tinha. E por fim, eu não falei para vocês o nome do livro de João Batista Freire, mas é esse aqui, ó, Educação de Corpo Inteiro. E vamos continuar lendo as outras alternativas para vocês verem o erro, né? Então, mesmo que você não soubesse o nome do livro dele, você conseguiria resolver a questão por eliminação. Veja lá, ó, letra B. A abordagem da psicomotricidade possui como representante um francês Lebouche. Sua principal característica é a busca pelo desenvolvimento de habilidades esportivas e seu objetivo final é o rendimento esportivo. Eu não falei para vocês da abordagem da psicomotricidade, porém vocês estudaram psicomotricidade na faculdade, vocês sabem o que é. E mesmo que você não soubesse o que é, você pode perceber pela letra B que a letra B está falando da abordagem competitivista, ou seja, ó, a busca pelo desenvolvimento de habilidades esportivas e seu objetivo final é o rendimento esportivo. Isso aqui é a abordagem competitivista que perdurou na ditadura militar brasileira. Letra C. A abordagem desenvolvimentista possui como representante o professor Gotani. Até aqui ok. Sua principal característica é promover o desenvolvimento socioafetivo. Opa, desenvolvimento socioafetivo não, né, filho? É o desenvolvimento motor de crianças e jovens de 4 a 14 anos, aqui beleza. E seu livro de referência à educação física escolar, fundamentos de abordagem desenvolvimentista. Beleza, só o único erro é a palavra socioafetiva. A abordagem desenvolvimentista não é isso. D. A abordagem crítica superadora de ideologia capitalista, pronto, morreu a questão. Capitalista não, marxista, possui como representantes o coletivo de autores, ok? Dentro de suas características estão os debates sobre as questões de poder, interesse e contestação. Ok, o único erro é a palavra capitalista. Não é ideologia capitalista, é ideologia marxista, beleza? Vamos para a próxima questão. Tá aí, gabarito letra A. Próxima questão. Pausa a questão, resolve. E agora vamos para a explicação. A metodologia do ensino do esporte e da educação física escolar, que sugere o debate sobre as questões de poder e de justiça social, se refere à abordagem. Bom, não sei se vocês lembram, eu falei na aula passada que a CESP confundiu crítico superadora com crítico emancipatória. Na verdade, não foi a CESP que confundiu, foi a UES mesmo que confundiu, justamente nessa questão aqui. Para mim, esse enunciado se adequa melhor à crítico superadora e não à crítico emancipatória. Porém, a UES não anulou essa questão e também nem precisa anular, porque por eliminação só sobra crítico emancipatória. Veja bem, ó, tradicional e tecnicista, lógico que não. Uma educação tradicional e tecnicista não vai discutir questões de poder e justiça social, né? A educação tradicional é a transmissão de conteúdo de um professor para um aluno sem questionamento. E tecnicista é aquela coisa mecânica, sem crítica. Tradicional construtivista também, lógico que não. Nem existe isso, tradicional construtivismo. Se é tradicional, não é construtivista. Se é construtivista, não é tradicional. E letra D, crítica e tecnicista. Também não existe isso. Se é crítica, não é tecnicista. Se é tecnicista, não é crítica. Só sobra a crítico emancipatória.
Agora, se nessa questão tivesse a letra E, crítico-superadora, eu teria marcado a letra E, crítico-superadora. E se a banca dissesse que não era, eu entraria com recurso, porque para mim essa definição aqui define melhor a crítico-superadora. Mas tranquilo aqui, porque não tem a opção crítico-superadora, então só sobrou crítico-emancipatória, que como eu falei para vocês, as duas são muito parecidas, então às vezes pode confundir mesmo. Então vamos para a próxima questão, tá aí a resposta é letra B. Próxima questão, pausa, resolve. Agora vamos para a explicação. No modelo militarista, os objetivos da educação física na escola são vinculados à formação de uma geração capaz de suportar o combate e a luta para atuar na guerra. Dentre as características listadas a seguir, assinale a que não pertence à tendência militarista. Veja bem, aqui está pedindo a incorreta. E uma dica muito importante para você, mas é sério mesmo. Eu não fazia isso antes e já perdi várias questões em concursos por causa disso. A questão pede a incorreta, aí você vai lendo a questão, você acaba esquecendo que a questão está pedindo a incorreta e você marca a correta, e aí você se lasca. Então, quando você vê que a questão está pedindo a incorreta, grife aqui, ó. Grife, que é para você não correr o risco de marcar a correta. Você tem que lembrar que é a incorreta. Então, ó, dentre as características listadas, a que não pertence a militarista é: letra A, eliminar fracos e premiar fortes. Correto. A militarista tem esse objetivo sim, de eliminar os fracos e premiar os fortes. Aperfeiçoar a raça. Correto. Isso é o que a gente chama de eugenia. Excluir os inaptos. Correto também. É uma tendência altamente excludente. E letra C, utilizar o jogo para fortalecer os alunos. Algumas pessoas podem ter confundido, podem ter achado que está correto porque fala em fortalecer os alunos, porém aqui fala em utilizar o jogo. A abordagem militarista não utiliza jogo, utiliza ginástica, então a incorreta aí é a letra C. Próxima questão, pausa o vídeo e resolve, depois eu vou explicar. Agora vamos para a explicação. As tendências pedagógicas da educação física sofreram influências diversificadas. Marque a alternativa que associa corretamente a tendência pedagógica com o movimento que a influenciou. Essa questão aqui já é um pouquinho mais complicada, você pode ter tido alguma dificuldade, mas vamos lá, parte por parte. Letra A, competitivista, influenciado pelo nazifascismo e eugenia. Não. Na verdade, o nazifascismo e eugenia influenciou a militarista. Eugenia, lembra o que é eugenia? Criar uma raça forte. Genia vem de Gênesis. Nascer forte. O objetivo de criar uma população forte. Então aqui está ligado mais a militarista. E a militarista aqui, ó, você já vê que na D está trocada as duas. Ó, militarista, competição, ditadura e esportivização. Não. Isso aqui foi um movimento que ele influenciou a competitivista. Justamente na ditadura militar, o governo militar utilizava-se do esporte para fortalecer a sua ideologia. Então, competição, esportivização tem a ver com a competitivista. Você pode confundir, mas lembre disso na hora da prova. Educação física militarista não foi o governo militar. Educação física competitivista que foi o governo militar. Ó, a ditadura está ligada à competitivista. Eugenia está ligada à militarista. Letra C, higienista. Educação e liberalismo americano. Lógico que não. A higienista, vocês lembram lá que era um objetivo muito parecido com a militarista, de deixar a população forte. A diferença, como eu falei lá na primeira aula, é que a militarista está voltada mais 100% para a guerra, enquanto que a higienista pode ter outros focos, como por exemplo, deixar uma população capaz de produzir nas fábricas. E por fim a letra B, ó, abordagem popular, democracia e movimento operário. As abordagens que surgiram depois da ditadura militar, que são crítico-emancipatória, crítico-superadora, construtivista, elas são consideradas as abordagens populares. É o período popular da educação física, que é o atual.
Então, elas estão embasadas assim na democracia e no movimento operário. Então, resposta letra B. Questão seguinte, pausa o vídeo, resolve e depois vamos continuar. Beleza? Agora vamos para a explicação. Historicamente, a educação física tem sido representada por diversas tendências pedagógicas. Dentre os itens a seguir, os que não faz parte das características da tendência higienista da educação física não faz parte. Na hora da prova, você vê que é incorreta, grife para você não se confundir. É a incorreta. Qual não faz parte da higienista? Vamos lá. Possuir professores pertencentes à área médica. Tá certo. Na higienista quem dava aula eram os médicos. B. Promover a exclusão de alunos doentes e de portadores de necessidades especiais. De certa forma, estava correto. Talvez o objetivo da educação física não era excluir os alunos doentes e portadores de necessidades especiais, mas, consequentemente, como a aula era feita daquele jeito, acabava excluindo. Como era com portador de necessidade especial, ia participar de uma aula higienista que é simplesmente uma ginástica feita para fortalecer o corpo. Não tinha como. Não tinha uma aula adaptada para esses alunos especiais, não. Era uma aula excludente mesmo. C. Existe grande interação entre o professor e o aluno? Lógico que não. Resposta incorreta, letra C. Nas tendências atuais é que tem essa interação entre o professor e o aluno. Naquele tempo não, era o professor instrutor, aluno recruta. E letra D, utilizar a ginástica calistênica. Correto, a educação física e higienística utilizava a ginástica calistênica, utilizava a calistenia. Próxima questão. Pausa, resolve e depois vamos continuar. Vá lá. Beleza, agora vamos para a explicação. Essa questão aqui é bem interessante, olha só. Dentre as diversas tendências da educação física, a que se tornou marcante pelo fato de estar relacionada à saúde física, ao desenvolvimento da fisiologia e do treinamento esportivo e por direcionar-se a atender futuros atletas, é dominada de... Bom, essa questão é muito fácil, né? Atender futuros atletas, lógico que é tendência esportivista, também chamada de competitivista. Agora, o que é interessante nessa questão aqui é as datas. Lembra que eu falei para vocês de associar a história do Brasil à história da educação física? Olha aqui as datas, como tá legal. Ó. Tendência militarista, olha, do governo Vargas até 45, que foi quando foi promulgada a Constituição Liberalista Brasileira e começou a tendência pedagogicista, que é aquele movimento da escola nova. Ó. Então Getúlio Vargas era militarista, educação física, até a revolução lá da escola nova, que é onde começou uma educação física mais pedagogicista, que durou até 64, que foi o quê? O golpe militar. O golpe militar durou de 64 até 85. Nesse período, a educação física era esportivista ou competitivista. O golpe militar acabou em 85 e de lá para cá é o que se chama tendência popular, que são as novas abordagens, até hoje. Então, lembra disso aí, né? Associa a história do Brasil com a história da educação física. Vamos para a próxima questão. Tá aí a questão, pausa a questão, resolve e vamos continuar. Agora vamos para a explicação. No que diz respeito a abordagens de ensino, atente ao seguinte enunciado. Também denominadas progressivas, exigem do professor de educação física uma visão da realidade de forma mais política. Combatem a alienação dos alunos e defendem uma postura de superação das injustiças sociais, econômicas e políticas. O enunciado acima descreve as abordagens. Lógico que é a crítico-superadora e a crítico-emancipatória. Duas abordagens muito parecidas, como eu já falei 1537 vezes para vocês. Construtivista e crítico-superadora. Não, a construtivista, como a gente falou, era um objetivo, era uma aula interessante que trouxe aquelas melhorias na aula de educação física, como por exemplo, levar em consideração o passado do aluno. Porém, a construtivista, como a gente já falou, não tinha um foco muito bem definido. Ela sabia como fazer, mas não sabia para que fazer. Desenvolvimentista não tinha cunho social, era desenvolvimento motor, então exclui C e D.
Então, beleza, vamos lá para a próxima questão. Bom, aqui você já percebe que a questão é um pouquinho diferente. Aqui já não é mais questão da UES. A gente já está começando aqui agora as questões da CESP, porém, são questões que caíram no concurso da SEDUC Ceará. Então, o concurso desse ano não vai diferenciar muito. As questões da CESP também são um pouco mais complicadas, algumas bastante mais complicadas do que da UES, mas melhor, né? É bom você treinar com questões difíceis e na hora da prova ter questões mais fáceis. Ruim era se você treinasse com questões fáceis e na hora da prova ter questões mais difíceis. Mas enfim, a CESP tem umas questões também no nível médio e outras no nível mais difícil. Vamos lá, resolve a primeira aí, pausa o vídeo, depois a gente continua. Agora vamos para a explicação. Essa questão é muito simples. De acordo com a visão desenvolvimentista, o conjunto de mudanças que acontecem no comportamento motor humano ao longo do tempo ocorre desde o nascimento até o fim da vida. Lógico, a nossa habilidade motora, a nossa coordenação motora, ela fica estática? Não, ela está sempre mudando desde o nascimento até a morte. Isso é lógico. Eu falei na aula para vocês e mesmo que eu não falasse, é só você pensar, é lógico. A criança, por exemplo, vai aprendendo novos movimentos, vai aprendendo a controlar o corpo. E a pessoa, por exemplo, quando chega na terceira idade, tende a perder a habilidade motora, né? Então, está sempre modificando. Vamos para a próxima questão. Essa questão, com certeza, não dá para você ler aí no vídeo, mas você está com o slide em mãos. Então, leia lá no slide, pausa o vídeo e depois a gente volta aqui. Vamos lá. Achou fácil a questão? Vamos ver, né? Pelo menos desde a década de 1980, o esporte como fenômeno social relevante tem levado cientistas sociais e pedagogos a questionar o senso comum que advoga benefícios inequívocos à sua prática e a denunciá-lo como agente de reprodução de uma sociedade injusta e desigual. Esses novos conhecimentos levam o professor a refletir sobre o valor educativo e a utilização ingênua do esporte na educação física. Sendo assim, como consequência desse novo olhar, é correto afirmar que na educação física da escola atual, o esporte deve ser, ou seja, como é que o esporte deve ser trabalhado na educação física atual. O texto basicamente disse que o esporte era considerado como uma prática que traz benefícios inequívocos à população e hoje esses benefícios já são questionados. Se o esporte realmente ele educa ou às vezes não. Então tem essa discussão, né? Então vamos lá. Então como o esporte deve ser trabalhado hoje em dia na educação física? Letra A. Transformado até que os alunos consigam jogar sem demonstrar um sentimento de competição, violência e respeito às regras? Não. A competição não deve ser exacerbada na escola. Não deve ser levada a um ponto de se tornar uma confusão ou de um aluno querer ganhar, mesmo que injustamente, querer fazer de tudo para ganhar. Então, o professor tem que tomar cuidado com essa competição na escola. Porém, a competição não deve ser retirada totalmente da escola, até porque a competição faz parte do ser humano, faz parte da nossa vida, então você não pode tirar totalmente, né? Seria utópico. Letra B. Incentivado no sentido de uma melhor detecção e seleção de alunos talentosos para assim oportunizar-lhe uma carreira profissional promissora. Lógico que não, né? Isso aí é a educação física competitivista da época da ditadura militar. Então não tem nada a ver. Letra C. O esporte deve ser limitado ao espaço das aulas curriculares, a fim de se evitar com isso a possibilidade de criação de equipes representativas da escola que dão oportunidade apenas aos mais talentosos. Também não. Como já falei lá na letra A competição não vai ser retirada totalmente. Se fosse assim, não teria os grandes jogos escolares que tem, né? Então a competição não é retirada 100% da educação física. Tem os jogos interclasses, toda escola tem. E isso não é um problema. Às vezes pode até ser positivo, só depende do professor saber conduzir. Letra D. O esporte deve ser mediado de modo que propicie reflexões por parte dos alunos
sobre as interações sociais existentes no seio do jogo e as possíveis relações com o cotidiano. Perfeito. Uma dica é os verbos. Olha esse verbo da letra D, mediado. É um verbo muito interessante para ser a alternativa correta. Por quê? Não é um verbo que ele generaliza, como por exemplo, excluir, tirar. Então você não vai excluir a competição. Você vê um verbo desse tipo, excluir, tirar ou eliminar, você já fica com o pé atrás. Não é assim. Como eu já falei para vocês, tudo na vida é uma questão de equilíbrio. Então não é assim também, vamos arrancar daqui, pronto, é mesclar, é saber equilibrar. Então essa letra D tem um verbo muito interessante, ó, mediar. Olha a letra E, eliminar. Não, você já vê que não está certo. Eliminado e substituído por outras práticas menos competitivas e mais lúdicas, de modo a proporcionar mais participação dos alunos. Não, dificilmente uma alternativa com um verbo desse vai dar certa, porque não é assim que funcionam as coisas, né? Bom, para a aula não ficar comprida demais, vamos fazer uma pausazinha aqui e no próximo vídeo eu continuo com mais questões ainda sobre esse assunto. Até a próxima, valeu!